Fica aí com o seu Dudu 92 aí, ó. E devolve meu galo de novo. Que é sacanagem com o torcedor do Atlético. É sacanagem que fizeram esse ano com o torcedor do Galo. Eu tô com vontade de chorar. Normal. Tem que estar amargo mesmo com isso que a gente viu hoje. Esse futebol ridículo. É ridículo, gente. É ridículo. O futebol do Atlético. É ridículo. Vou falar um negócio pra vocês. Eu não sei se a gente vai escapar, não. Com esse elenco ridículo que eles montaram, com esse futebolzinho, eu não sei se nós vamos escapar, não, tá? Então, ou a gente dá linha nessa turma, ou essa turma vai dar linha na gente pra Série B. Essa é a verdade. Realmente é desesperador saber que a gente tem que fazer aí 15 pontos e esse time jogando esse futebol. É complicado, Roberto. Então, meu amigo, a nossa situação é muito preocupante, mas ainda temos que salvar o ano. E salvar o ano é não cair para a Série B com tamanha incompetência dentro do Atlético. O Atlético hoje é gerido por pessoas que não fazem um trabalho minimamente aceitável e se vangloriam. Dizem que o Atlético tem um elenco forte, que o Atlético tem ótimos jogadores, que o trabalho é muito bom, e o que a gente vê é um Fluminense que está aí na semifinal de uma Copa do Brasil, foi eliminado na Sul-Americana, está ali no meio da tabela do Brasileiro e a gente não consegue nem competir com esse time mais. O Atlético não compete mais contra os principais times do Brasil porque eles conseguiram acabar com o Atlético. Eles conseguiram acabar com o elenco que era bom e que com o passar dos anos foi caindo, piorando, até se transformar nessa aberração que nós vimos hoje e temos visto aí durante o ano. A grande realidade é que o Atlético foi mal do começo ao fim, do minuto 1 ao minuto final. Não houve um único minuto durante esse jogo que a gente poderia dizer assim, o Atlético foi bem, o Atlético foi legal. O melhor jogador do Atlético disparadamente foi o goleiro Everson. O Everson salvou o Atlético em todos os momentos que, como disse bem o Eduardo Guerra, era para goleada. Era para ser goleada hoje. E ficou barato. E ficou barato. Essa é a verdade. Escapar do rebaixamento, meu amigo, vai ser a tônica. Porque, por mais que apareça que o Atlético está melhorando, o Atlético vai lá e desaba. O Atlético vai dar uma melhoradinha contra o Mirassol, aí joga com Juventude, a gente pode falar que foi falta de sorte, não é, né? Incompetência, ataque que não faz gol. E aí contra o Fluminense foi uma água total, foi uma vergonha. E os jogadores, e o pior, sabe o que é? É ver a entrevista do Paulo Brax, na qual ele diz que montou uma boa equipe, na qual ele diz que o time é bom. E o pior é saber que o Lúcio Acosta foi indicado aqui pelos canais, foi falado dele aqui 1 milhão de vezes. E a diretoria e o senhor Cuca, em sua grande competência, não trouxeram. Hoje o cara está sendo o diferente do time. Quem viu o jogo, viu. O tanto que o Lúcio Acosta joga bem. O tanto que o Lúcio Acosta é diferenciado. O tanto que o cara entrega. Entrega, gente. Mas dentro do Atlético disseram que não. Disseram que não era o cara, disseram que não era o diferente, disseram que não ia dar certo. E nós estamos vendo ele destruindo. E a palavra que a gente pode usar é essa, no Fluminense. Ele simplesmente destruiu hoje no jogo. Aí fica a pergunta, né? Quem está gerindo o Atlético está sabendo fazer isso? Está sabendo coordenar isso? Está sabendo fazer? Está sabendo mexer o doce? Não está, né, gente? Não está. Tá evidente que não está. Está evidente que não está sabendo, está evidente que não está conseguindo, está evidente que está mal, está evidente que não vai conseguir sair do lugar. Está evidente, todos nós já estamos enxergando isso. Então o Beto tem razão, é hora de usar um time, uma turma do banco, é hora de colocar uma galerinha que está de fora, é hora de colocar uma turma que possa ajudar o Atlético, que vão ter peito, que vão correr, que vão encarar esse Atlético de uma outra maneira. Porque essa turma que está aí não encara o Atlético da maneira correta. Essa turma que está aí, meu amigo, não coloca o Atlético na maneira. E detalhe, tá? O Internacional venceu, tá bom? O Internacional venceu. E sabe o que isso significa, senhoras e senhores? Que hoje nós somos o 15º. E se o Santos ganhar amanhã, seremos o 16º. Tá certo? Na boca do bandido. Na boca do bandido.
Então, assim, senhoras e senhores, a situação é periclitante e o pior é eu ver o Paulo Brax falando que o time é bom, falando que o time é interessante, falando que as coisas estão acontecendo, falando que fez boas contratações. Outra coisa, esse time é apático. Eu não vejo esses jogadores realmente lamentando a derrota. Eu não vejo esses jogadores realmente chateados. Eu realmente não vejo esses jogadores tristes. Eu não vejo. Eu não vi nenhum desses caras, saca? Realmente é interessado. Um meio-campo que não morde, um meio-campo que não marca, um meio-campo que não agride, saca? Um meio-campo que não faz absolutamente nada. Um meio-campo que não briga. Um meio-campo que não luta. Um time sem alma. É o que apareceu hoje no Atlético. Um time completamente sem alma. Dia triste, tá, pra falar do Galo, porque eu já tinha noção que o São Paulo ia ter muita dificuldade para trabalhar com esse time do Atlético, porque foi muito mal montado. Foi muito mal montado. E hoje ficou claro, né? Mais uma vez, o São Paulo ele tenta ali alguma alternativa, tenta mudar a configuração do time, porque não está conseguindo encontrar os 11 ideais. Mas escalou o time errado de novo, né, São Paulo? De novo. Eu sei que não tem muita alternativa, olha pro banco, é Biel, é Ranier. Aí, pô, vamos tentar o Rony e o Hulk de novo, porque é o melhor que a gente tem hoje para tentar fazer alguma coisa. Mas mais uma partida, a 35ª, a 80ª partida de Hulk e Rony, que eles não tocam a bola um pro outro. Tem algum problema acontecendo, Hulk e Rony? Tá rolando alguma coisa entre vocês dois que vocês não jogam junto? Vocês estão de sacanagem com a torcida do Galo? Porque se tiver problema, traz, meu filho. Traz a público. Agora é uma vergonha o futebol desses dois juntos. É uma vergonha. Vocês não estão desrespeitando um ao outro, não. Vocês estão desrespeitando a camisa do Atlético. Se tem alguma coisa, fala. Agora, o time do Atlético, você olha, cara, e fala: pô, tem alternativa? Tem alternativa. Tem alternativa, mas é difícil, Rap, porque... E aí? É o Biel que é a solução do Atlético? É o Ranier que vai ser agora a solução do Atlético? Nós vamos botar a nossa responsabilidade toda nas costas do Ranier? É porque o Scarpa não jogou que deu errado? Eu acho que corroborou. O Scarpa não jogar, corroborou. Rony Hulk de novo, corroborou. Até eu defendi a entrada do Arana, mas, pô, a gente viu a entrada do Caio Paulista depois. O tanto que ele melhora o time. Corroborou um monte de coisa. Corroborou um monte de coisa. Agora, eu não vou ser maluco de chegar aqui e falar que o Biel é a solução do Atlético. Eu não vou ser maluco de chegar aqui e falar que o Caio Paulista é a solução do Atlético. Então a diretoria, sinceramente, eu acho que errar é humano. Se querem consertar, tá tudo certo. Agora, chegar numa entrevista e falar que tá tudo certo, que o elenco é bom, que, né, só falta virar pro torcedor e falar: vocês não entendem nada de futebol não, gente. Vocês não entendem nada de futebol não. Depois que ele virou, falou que o Fausto Vera é primeiro volante, aí eu só assisti porque eu sou obrigado. Mas quando ele me vira, não, mas aqui, ó, aí ele pega um papel lá, aqui, ó, nos últimos 3 anos. Aí eu quero lembrar os senhores, o homem destacou como segundo volante lá no time dele. Aí no Corinthians, ele jogava de meia direita e de primeiro volante quando faltava alguém. E no Galo a mesma coisa, quando lesionava alguém. Aí ele quer me provar por isso que o cara é primeiro volante. Aí ele quer que eu acho que ele entenda porque ele entende bola. É duro, é duro. E Paulo Brax, como se diz atleticano, eu queria saber, Paulo Brax, se você tá no mesmo nível de sofrimento que eu tô agora. Eu queria saber isso de verdade. Porque não é possível que você tá tranquilo, velho. Não é possível. Sério mesmo, não é possível. O elenco do Galo tem muito para melhorar. O São Paulo, né, eu acho que vai acertar esse time do Atlético. Acho que não, tenho certeza. Vai acertar o time do Galo. Ano que vem ele vai contratar certo. Vamos... Gente, de novo,
eu também não vou cair aqui no desespero de falar, meu Deus, o Galo vai cair para a segunda divisão. Não vou chegar nesse extremo, não. Vou falar aqui com vocês aqui real do Galo, tá? A real. Pelo investimento que o Atlético tem hoje no seu futebol, o Atlético deveria estar no mínimo no G4 do Campeonato Brasileiro. No mínimo. Por que não tá então, Henrique? Porque erramos muito nessa temporada. Mas erramos em tudo que é possível errar. Erramos em manutenção de treinador, erramos em contratações, erramos em tudo, tudo. Erramos em achar que trazer jogador que foi dispensado do Cruzeiro, com o Pedrinho BH botando 15 milhões em cima da mesa. Vocês acham que o Pedrinho BH é doido da cabeça? Vocês acham que o Pedrinho BH rasga dinheiro? Que ele é maluco, que tem problema de cabeça? Porque para achar que vai lá e contratar um cara que ele mandou embora pagando 15 milhões para rescindir com o cara é solução para o Atlético? Ainda botar a camisa 92 no jogador e achar que tá lindo. Ah, que lindo. Salve de palmas aí pra diretoria, viu? Fica aí com o seu Dudu 92 aí, ó. E devolve meu Galo de novo. Que é sacanagem com o torcedor do Atlético. É sacanagem que fizeram esse ano com o torcedor do Galo. Que fizeram com o futebol do Atlético esse ano em questão de contratações, montagem de elenco, foi uma sacanagem com o torcedor do Atlético. Eu não lembro, Rap, de ver o Galo, em uma temporada, ter 15 milhões de euros para contratar no mercado da bola. 15 milhões de euros que o Galo botou para contratar jogador. E trouxe Júnior Santos e Rony, velho. Não é possível, cara. E agora eu vou ter que olhar aqui o pessoal falar no chat que o Dudu titular. Pois é, né, velho? O pior, Rap, você fala comigo, Dudu titular. Cara, eu não tenho nem coragem de falar com você que ele é pior do que os que estão jogando. Porque o elenco do Galo foi montado de uma forma tão bizonha, tão ridícula, que hoje eu olho pro time do Atlético, o titular é o Igor Gomes, eu tô achando que tá tudo certo. Aí você vê no Fluminense, o Acosta. Que o Cuca falou, não quero o Acosta, não, Galo, então eu não vou contratar, não. Aí o Cuca fala, eu quero o Júnior Santos, então eu vou contratar. Eu quero o Rony, então eu vou contratar. Eu quero o Caio Paulista, então eu vou contratar. Quero o Dudu, então eu vou contratar. Ô, Rap, desculpa aí, mas hoje eu tô com dificuldade de falar do Galo, velho. Hoje não, cara, a verdade é o seguinte, eu vou fazer uma análise rápida aqui do jogo. Mas eu tô amargo, velho, que eu tô com vontade de chorar. Normal, tem que estar amargo mesmo com isso que a gente viu hoje. Esse futebol ridículo. O Fluminense, ele jogou muito mais bola que o Atlético, e não é só porque ele tem mais qualidade, não. É porque os caras têm mais vontade. Se você reparar bem, o tempo todo esses caras brigaram. O tempo todo eles lutaram. Tava 2-0, os caras estavam marcando pressão lá em cima. Tava tentando roubar a bola do goleiro do Galo, tava tentando roubar. E o Atlético, o senhor Arana, passinho pra trás, o senhor Arana. Ô Rony, atacante que sabe marcar, beleza, hein? Que bacana, hein? Mas um abraço, vai descansar. Ganha 2 milhões em casa, mas não entra em campo pra atrapalhar o Atlético, não. Ganha 2 milhões em casa. É absurdo isso aí, velho. Eu sou muito mais da chance pros meninos da base. Tô falando sério. Põe o veneno, põe o mosquito. Tô falando de forma demagoga, não, gente. Tô falando sério. Põe esses meninos pra jogar aí e vamos ver o que dá. Porque pior que tá, não fica, tá igual o Tiririca. Nós estamos fazendo menos gol do que o Juventude. Nós estamos fazendo menos gol que o Vitória. Põe os meninos pra jogar. E não é porque o Galo tá criando, não. O último jogo nós criamos pra caramba. Os caras não fazem gol, Rap. Os caras não fazem gol, velho. Dureza. Eles não têm contundência, né? Não tem contundência. É um time a par. O pior, que eu já vi muito Atlético ruim. Mas todos os Atléticos ruins que eu vi na minha vida, todos, sem exceção, lutavam, brigavam, corriam atrás do prejuízo. Era uma luta. Esse time do Galo, ele não faz nada, hein? Esse time do Galo não luta, hein? Esse time do Galo não briga.
Esse time do Galo não tem coragem. Eu vou te contar até que o Caio Paulista entrou melhor que o Arana, entrou, mas cara, teve o primeiro lance do Caio Paulista quando ele pega e recua a bola para trás e ele tinha espaço para correr. O time do Atlético é medroso, o time do Atlético tem medo. O time do Atlético não tem coragem. Mas hoje também, velho, assim, eu sou muito fã do São Paulo, o pessoal tá até perguntando, ele melhorou o time? Melhorou pra caramba. Só que hoje o São Paulo errou, mas hoje ele pegou o manual do erro e ele seguiu a fio, irmão. Primeiro escalou o time errado e mexeu errado em todas as alterações. Só do Biel, que eu vou falar que o Biel ainda entrou tentando fazer alguma coisa, mas também muito fraco, né, velho? Nossa Senhora. Tinha umas jogadas do Biel ali que dava até vergonha. Mas, enfim. Ele errou tudo hoje, cara. Tudo. Impressionante. Então, hoje, gente, pra mim, óbvio, tá? De novo, o São Paulo tá com a bomba na mão, porque se ele não escalar o time certinho, Rap, ele não tem margem para erro. Esse é o ponto. O Sampaoli, para ele fazer alguma coisa com esse elenco do Galo, ele tem que escalar e mexer certo todos os jogos. Porque senão dá ruim. Porque não tem jogador, Rap. Não tem margem para erro. É uma pena, né, Henry? Porque a grande realidade é que o torcedor atleticano, e ele tem razão, e ele tá correto, ele tá muito doído. E a dor que o torcedor tá sentindo, ela é muito honesta, porque é uma dor de um torcedor que, na hora que precisou, foi pro estádio. Agora eu te pergunto, não adianta fazer promoção, não adianta fazer nada, sabe por quê? Porque o torcedor tá tão amargurado, tá tão chateado, que o torcedor não vai pro estádio, cara. E não adianta fazer campanha, não adianta fazer nada. Porque a partir do momento que você tem um Paulo Brax da vida que fala que tá tudo bem no Atlético, aí fica duro. O Cruzeiro concluiu os trabalhos para o duelo contra o Sport, marcado para este sábado, às 20h30, no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Wanderson continua afastado por causa de uma lombalgia, enquanto Gabigol surge como novidade na equipe que terá mudanças importantes para a partida. Presente como titular em todo o Brasileirão, Wanderson já havia desfalcado o time diante do Flamengo devido às dores nas costas. Problema que também o impediu de treinar na sexta e no sábado. Essas atividades serviram para o técnico Leonardo Jardim ajustar a equipe sem número Fabrício Bruno, William, Lucas Romero e Caio Jorge, todos suspensos. No ataque, a opção natural é Gabigol, que entrou no decorrer dos últimos 7 jogos em que pôde atuar. Não enfrentou o Vasco por suspensão e marcou o gol da vitória sobre o Bahia. Ele é o vice-artilheiro do time no ano, com 12 gols. Na lateral direita, Cauã Moraes será titular diante da ausência de Fagner, lesionado com fratura na fíbula. Na defesa, Jonathan Jesus voltou a treinar normalmente neste sábado, após perder o jogo contra o Flamengo por conta de um trauma no joelho, e fará dupla com Lucas Vilauba. A maior indefinição está no meio-campo, na vaga deixada por Lucas Romero. Jardim pode optar por Eduardo ou Wallace, mantendo o desenho tático do último jogo, mas a tendência é escalar Kenny Arroyo, recuando Matheus Henrique para compor a dupla com Lucas Silva. A escalação provável do Cruzeiro é Cássio, Cauã Moraes, Jonathan Jesus, Vilauba e Kaique, Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira, Kenny Arroyo, ou Eduardo, e Gabigol. Sem vitórias há 2 rodadas, o Cruzeiro ocupa a 3ª colocação do Brasileirão com 51 pontos, atrás apenas de Palmeiras, 52, e Flamengo, 55. O time mantém vantagem de 8 pontos sobre o Mirassol, primeiro fora do G4, e de 13 em relação ao São Paulo, que abre a zona fora do G6. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!